Olá, aqui quem fala é a Nath e hoje eu vou comentar algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram sobre a faculdade de medicina da UBA, sobre a Argentina e tudo mais. Tem muita coisa pra falar sobre esse assunto, então eu vou dividir em mais de um vídeo, mas nesse eu vou responder perguntas mais pontuais que me fizeram lá no Instagram. A primeira pergunta é se o custo de vida em Buenos Aires é maior que aqui no Brasil. E assim, moradia é bem mais caro, só que o transporte público é muito barato e muito eficiente. A alimentação eu acho que se equivale. Não vai se equivaler se você quiser manter comendo as mesmas coisas que você comia no Brasil. Então você vai comprar importados, por exemplo, farofa, leite de coco, essas coisas vão sair mais caro em Buenos Aires porque não é hábito deles comer. Então, se você quiser manter o mesmo tipo de alimentação do Brasil, pode sim sair mais caro porque você vai importar produtos. Mas se você readequar a sua alimentação para os tipos de grãos, o tipo de coisas que eles têm lá, a alimentação se equivale. As coisas que eu compro lá são o mesmo preço ou até mais baratas que no Brasil. Por exemplo, lentilha e grão de bico são dois grãos que eu consumo muito e lá é mais barato do que no Brasil. Então, tudo vai depender da sua alimentação e do quanto você consegue se adaptar à alimentação do país. De forma geral, juntando tudo, pode sair sim um pouco mais caro do que no Brasil, justamente por causa da moradia. Moradia é caro e você tem que dividir apartamento, porque senão não dá conta de pagar. A segunda pergunta é como que eu consegui alguém para dividir o aluguel? E assim, a Karen, a gente já conversava, e ela tava com uma casa alugada, ela morava com uma outra menina, a menina saiu da casa e ficou uma vaga livre. Aí ela sabia que eu tava indo pra lá em breve, ela falou, você não quer morar comigo? Porque assim, eu acho que a casa livrou em março ou abril, e eu ia morar em Buenos Aires a partir de junho. Aí quando eu fui pra lá conhecer a cidade em abril, eu já conheci a casa, gostei e deixei marcado com ela que eu ia vir morar em junho. Então assim, foi bem mais tranquilo, porque era alguém que eu conhecia e ela me ofereceu, eu não tive que buscar nenhuma casa. Uma coisa que me perguntam muito é a mensalidade, quanto que eu pago na faculdade e tudo mais. Gente, minha faculdade é pública e gratuita. Gratuita, né, não existe almoço grátis, então ela é paga com impostos dos argentinos. Mas então eu não pago nenhuma mensalidade, nenhuma taxa, porque a faculdade é pública. A outra pergunta são os custos até iniciar a faculdade. Então eu vou dar uma colinha aqui para passar mais ou menos uma ideia para vocês. Eu contratei uma agência para cuidar da minha documentação. Na época custava o pacote cerca de R$ 4.000 e nesse pacote incluía o apostilamento de AIA que você tem que fazer com a sua documentação, incluía o agendamento lá para fazer o DNI, que é a identidade argentina, as taxas de trânsito de documentação entre países, né, que existem algumas taxas, então já incluía essas taxas também. Também incluía a tradução juramentada dos meus documentos, então você tem que fazer esses procedimentos para estudar na Argentina e dentro do pacote incluía tudo isso. Outros custos foram do cartório, porque eu tive que pegar meu histórico escolar, levar no cartório para eles reconhecerem firma do diretor do meu colégio, reconhecerem que eu realmente tinha sido aprovada no ensino médio, né? Então eu reconheci firma disso, acho que saía cerca de R$ 20 para reconhecer firma de cada papel. Eu também gastei tirando foto, que eu enviei fotos 4x4, mas isso é um valor menor, né? Tipo uns R$ 15. Gastei tirando cópias de alguns dos documentos e gastei cerca de R$ 46 para enviar todos os meus documentos para Porto Alegre, que é onde é a sede da minha assessoria. Então eu enviei por Sedex para eles e foi esse valor mais ou menos de R$ 46. Então os custos para quem contrata assessoria é basicamente esses. E lógico que o valor de cada assessoria varia muito. Você tem que só pesquisar muito, ver se tem CNPJ, veja se tem pessoas que já foram com eles e o que elas acham dessas assessorias. Eu usei a Educar Intercâmbios, eu sempre falo deles muito bem nos meus vídeos e no meu Instagram, porque, gente, eles me dão muito, muito apoio. Tudo que eu preciso, todas as dúvidas que eu tenho, eles respondem com muita agilidade, muito rápido. Então, assim, eu indico mesmo, e eles estão há 15 anos já trabalhando com isso. Eles são bem sérios, é uma agência bem segura. Me perguntaram se eu preciso ter um bom domínio da língua. E assim, eu fui pra lá, comecei as aulas sem saber nada de espanhol. Eu estudei muito básico, assim, em casa, mas assim, não muito básico mesmo, tipo dias da semana, pronomes básicos, enfim. Não precisa para o CBC um grande domínio, porque assim, os professores falam devagar nas aulas e você consegue entender a matéria. Quando você vai para aula de biologia, você já está dentro do contexto de biologia, então você consegue compreender sobre o que o professor está falando. É um pouco mais fácil. Alguns termos mudam, então às vezes eu tinha que pesquisar para ter certeza do que era, mas assim, não é tão difícil entender na parte do CBC o espanhol.
Para você conversar no dia a dia na rua é bem mais difícil. Quem começar vai perceber que é muito mais difícil você conversar com um argentino na rua do que você entender a aula do teu professor ali do CBC. Mas você precisa aprender o espanhol pro próximo ciclo, que é o ciclo biomédico. E além disso, a UBA começou a cobrar nível intermediário de espanhol, então você vai ter que fazer uma prova e provar que você sabe intermediário de espanhol. Então assim, estude antes, se você pretende ir pra UBA, seja daqui ano que vem, daqui 2 anos, estude espanhol, fique bem no espanhol, para você não ter problemas com essa prova. A outra pergunta eu recebo muito, que é: o diploma da Argentina vale no Brasil? E a resposta é: não! Assim como o diploma do Brasil não vale na Argentina. O que você pode fazer para você poder trabalhar no Brasil ou você do Brasil trabalhar na Argentina é fazer uma validação desse diploma. Isso sim é permitido, porque os 2 países permitem que você valide esse diploma. E essa validação varia de cada país. Você pode fazer uma prova ou então só mexer com documentação. Para quem sai da Argentina e quer trabalhar no Brasil, você tem que fazer uma prova que atualmente é o Revalida. Se daqui a uns anos vai ser, não sabemos, tudo pode mudar. Atualmente é o Revalida. O pessoal se preocupa muito em relação se o Revalida é muito difícil e tudo mais. Eu nunca fiz o Revalida, não sei como funciona, mas a taxa de aprovação da Argentina, do país inteiro, ou seja, faculdades boas mais faculdades ruins, é de 69% no Revalida. Então é uma taxa bem alta, bem significativa. Então o país realmente investe em educação e se você estudar na Argentina, com certeza você vai ter uma boa base, se você estudar bastante também, né? Pra você voltar pro Brasil, se esse for o seu plano. Agora, em relação, por exemplo, à Espanha, ela não pede nenhuma prova para quem é formado na Argentina e quer validar o diploma de medicina na Espanha, porque eles têm um acordo de reconhecimento de diplomas. Então, o que acontece? Você se formou em medicina na Argentina, você vai fazer a juramentação da tua documentação, vai juntar toda ela, a UBA te ajuda nisso justamente porque eles têm como que eu vou dizer? Por causa do reconhecimento dos acordos, a UBA te ajuda com as documentações. Aí você envia as documentações lá pra Espanha, eles vão reconhecer, vão ver se tá tudo ok, e aí eles validam o teu diploma lá. Então você não precisa fazer nenhum tipo de prova. Mas isso eu sei que é válido para quem é formado na Argentina. Outros países, se funciona assim, eu já não sei. Me perguntam também, então, é válido na Espanha? É válido também no resto da Europa? Não, gente. Quando você valida o teu diploma na Espanha, só vale para a Espanha. O que você pode fazer é o seguinte: terminei medicina na Argentina, valido o meu diploma na Espanha, começo a trabalhar na Espanha e faço residência na Espanha. Aí eu vou me formar em residência na Espanha, aí sim, o meu diploma eu posso começar a trabalhar na Europa toda. Na Europa que tem aquele acordo que eles aceitam o diploma, um país aceita o diploma do outro. Então assim, se você quer trabalhar em outro país da União Europeia, você precisa fazer uma residência na Espanha, aí sim você ganha direito de trabalhar em outros países. Por último, a última pergunta é se eu pretendo fazer vestibular, mesmo já estando na UBA, a resposta é não. Não pretendo, porque assim, essa fase de vestibular foi uma fase muito complicada pra mim, me deixou muito mal de saúde, mentalmente, sabe, psicologicamente, então não é uma coisa que eu desejo novamente. Eu não tenho mais pique pra estudar pro vestibular de uma federal, porque assim, particular, gente, sem condições nenhuma, né? E federal eu não tenho mais pique pra voltar a estudar. Lógico que ficar perto de casa, se eu passasse numa federal do Paraná e ficar do lado de casa, é muito bom, seria maravilhoso. Mas eu também estou feliz na UBA e não pretendo passar por todo aquele estresse de vestibular novamente. É uma fase muito desgastante. Eu aprendi muito nessa fase, mas é muito desgastante e eu não desejo passar por isso de novo. Então eu vou continuar na UBA. Então esse foi o vídeo respondendo perguntas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha respondido algumas dúvidas de vocês. Deixe nos comentários novas dúvidas ou então lá no Instagram, que eu posso juntar essas dúvidas, fazer um novo vídeo. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo.